Existe algo em Thomas Shelby que vai além da elegância, além da frieza e além da força. Algo que não pode ser ensinado em manuais de sedução, nem imitado por quem ainda não aprendeu a dominar a própria mente. Thomas Shelby não conquista pela fala, ele conquista pelo silêncio. Ele não precisa dizer o que sente, porque o mundo ao redor já sente a presença dele. E é aqui que começa a lição que poucos homens entendem. O poder não está nas palavras que você usa, mas nas que você escolhe não usar. O que Thomas Shelby jamais diria a uma mulher, e porque isso o torna irresistível, é um mergulho no arquétipo do homem que domina a si mesmo antes de tentar dominar o mundo. Um homem que compreende que o valor está na contenção. Porque quando você não fala tudo o que sente, quando não tenta provar o que vale, quando não busca ser entendido a cada instante, você se torna um mistério. E o mistério é a linguagem do poder. Thomas Shelby jamais imploraria por amor, por atenção ou por validação. Ele entende que tudo o que é forçado se torna fraco. Ele jamais diria, eu preciso de você, porque sabe que a necessidade destrói o respeito. Ele sabe que amor sem respeito é apenas carência com outro nome. Ele prefere perder alguém do que perder a dignidade. É por isso que sua presença impõe respeito até no silêncio, porque o homem que não teme ficar só jamais será refém de ninguém. A maioria dos homens hoje vive prisioneira do desejo de agradar. Dizem o que acham que a mulher quer ouvir, agem de forma ensaiada, medem cada gesto para não parecerem duros demais. Mas Thomas Shelby representa o oposto. Ele é o homem que não busca ser agradável, mas autêntico, que entende que agradar é uma forma disfarçada de submissão. Ele prefere ser mal interpretado a ser falso, e é essa verdade crua que o torna magnético, porque o mundo atual está faminto por autenticidade, e a autenticidade é sempre irresistível. Ele te dizia que a maior prova de força é suportar a solidão sem se perder. Shelby é o retrato disso. Ele não foge da dor, ele a observa. Ele não nega o sofrimento, ele o transforma em combustível. Cada olhar distante, cada cigarro aceso em silêncio, cada pausa longa antes de responder é uma confissão silenciosa. Eu domino a mim mesmo. E um homem que domina as próprias emoções transmite uma sensação que nenhuma aparência pode igualar. A sensação de segurança. E toda mulher sente quando está diante de um homem que não vacila diante do caos. Thomas Shelby jamais diria, você me fez perder o controle. Ele sabe que ninguém tira o controle de quem o possui. Ele entende que culpar o outro por suas reações é um sinal de fraqueza. Ele prefere engolir o orgulho, olhar fixamente e permanecer em silêncio, porque sabe que cada palavra dita no calor da emoção é uma arma que depois se volta contra você. O homem que fala demais se explica. O homem que se explica demais perde o mistério. E o homem que perde o mistério perde o respeito. Há uma cena emblemática em Peaky Blinders que resume esse poder. Thomas está diante de Grace, a mulher que o ama e o desafia. Ela o provoca, o confronta, o desmonta emocionalmente. E mesmo assim, ele não reage com desespero, não tenta convencê-la de nada. Ele apenas olha, com aquele olhar de quem já entendeu tudo. Porque o silêncio ali diz o que 1000 palavras não poderiam dizer. Eu te desejo, mas não dependo de você. Esse é o segredo. A independência emocional é o perfume invisível do poder. Ele sabe que o verdadeiro homem não precisa se justificar. Ele mostra quem é pelas escolhas, não pelos discursos. Ele entende que palavras são baratas, mas coerência custa caro. E é por isso que suas poucas palavras têm tanto peso, porque são sustentadas por atos. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração e autor de Em Busca de Sentido,
Dizia que o homem só se torna livre quando entende que nada pode tirar dele a última das liberdades humanas, a de escolher sua atitude diante de qualquer circunstância. Thomas Shelby é a personificação dessa filosofia. Diante da dor, ele escolhe a frieza. Diante da perda, ele escolhe o propósito. Diante da tentação de se vitimizar, ele escolhe o silêncio. E é esse silêncio que o torna inabalável. Porque o silêncio dos fortes não é ausência de emoção, é domínio da emoção. Ele jamais diria, você está certa em tudo, apenas para evitar conflito. O homem que teme o conflito está condenado à obediência emocional. Thomas entende que o confronto é parte do respeito, que a verdade pode ferir, mas a falsidade destrói. Ele prefere perder uma mulher sendo honesto do que mantê-la por conveniência. Porque ele sabe que o amor que nasce da mentira é um acordo de covardias. E o homem de mente forte não negocia com a própria integridade. O que o torna irresistível não é a aparência, não é a voz grave, nem o terno impecável. É a postura silenciosa de quem não precisa provar nada. É o olhar firme de quem sabe o que quer e o que nunca aceitará. É o respeito que ele impõe sem levantar a voz. As mulheres sentem isso, o magnetismo de um homem que tem centro, porque o verdadeiro poder masculino não está em ser o mais forte fisicamente, mas o mais estável emocionalmente. Enquanto a maioria reage, o homem como Thomas observa. Enquanto os outros se explicam, ele escolhe o momento certo de agir. A atração verdadeira nasce do contraste entre intensidade e calma. E Thomas Shelby é a tempestade contida. Por fora, silêncio e controle. Por dentro, fogo e propósito. Ele não tenta impressionar, ele simplesmente é. E ser, em um mundo onde todos tentam parecer, é o ato mais sedutor que existe. O homem que não precisa ser visto é sempre lembrado. O homem que não precisa falar é sempre ouvido, porque o silêncio, quando nasce do domínio, ecoa mais alto do que qualquer discurso. E aqui está a lição final. Um homem que quer ser respeitado jamais deve se colocar em posição de súplica emocional. Não implore amor, não mendigue atenção, não dramatize a ausência. O silêncio é sua coroa. Cada vez que você age com calma diante da incerteza, você envia uma mensagem invisível ao mundo. Eu sou o dono do meu próprio destino. Thomas Shelby jamais diria, me note, porque o mundo inteiro já o nota, não por suas palavras, mas pela energia que o cerca. O que o torna irresistível não é o que ele oferece aos outros, mas o que ele nunca entrega, o próprio controle. E é por isso que, mesmo com todas as falhas, ele se mantém como símbolo de poder e magnetismo. Porque o homem que domina o próprio silêncio domina o jogo. E se você quer ser esse homem, comece calando o barulho interno. Controle o impulso de se explicar, de reagir, de provar. Fale menos, faça mais. Observe, compreenda e só então haja. A verdadeira força é silenciosa, e quando você a dominar, não precisará dizer nada. O mundo inteiro vai ouvir. Mas existe algo que poucos percebem. Thomas Shelby não domina apenas pelo silêncio, mas pela atenção seletiva. Ele nunca oferece o olhar inteiro, apenas fragmentos. E isso cria um efeito psicológico devastador. A mulher sente que o vê, mas nunca completamente. Esse olhar parcial, medido, calculado, é o que os psicólogos chamariam de foco controlado. Ele olha como quem observa um mapa, não como quem procura validação. Ele analisa, entende, antecipa. E essa análise constante gera uma presença que elimina qualquer tentativa de manipulação. Porque você não manipula alguém que vê antes de sentir. Thomas Shelby não é frio por falta de emoção. Ele é frio porque aprendeu a guardar emoção, e isso é completamente diferente.
Homens comuns reagem no calor do momento. Thomas reage no calor da estratégia. E isso aparece em cada relacionamento que ele tem na série. Com Grace, com Lizzie, com May, nenhuma delas consegue simplesmente lidar com ele. Todas, sem exceção, acabam tentando entender. E quando uma mulher tenta entender um homem, ela já está envolvida. Porque o mistério ocupa espaço, e onde há espaço mental, há atração. A psicologia do apego inverso. Thomas Shelby nunca corre atrás, mas também nunca foge. Ele mantém uma distância calculada, a distância exata onde ele continua presente, porém inatingível. Isso é a essência do apego inverso. Quanto mais indiferente ele parece, mais atenção recebe. Quanto menos ele demonstra, mais querem decifrá-lo. Quanto mais difícil ele é de acessar, mais valioso se torna. Esse é o ponto. O valor de um homem está diretamente conectado ao que ele não entrega de imediato. E Thomas Shelby domina isso com uma maestria quase cirúrgica. Ele sabe que quando um homem se expõe por inteiro, ele deixa de ser infinitamente desejado. Desejo só existe quando há distância emocional suficiente para gerar tensão. Essa tensão, nunca resolvida, sempre palpável, que o torna inesquecível. O jogo da mente, porque Thomas nunca reage à pressão. Repare numa coisa, quando uma mulher pressiona Thomas Shelby, ele não explica, ele não tenta se justificar, ele não corre para consertar nada. Ele faz exatamente o oposto, ele esfria. Isso desconcerta qualquer pessoa emocionalmente reativa, porque o silêncio dele coloca o outro na posição de ter que preencher o vazio. Quando alguém tenta tirá-lo do eixo, ele simplesmente não sai. Por quê? Porque o homem que reage perde o trono. E Thomas sabe que o trono não é um lugar físico, é um estado mental. Cada resposta calculada, cada pausa longa, cada frase dita como quem já decidiu o final da conversa antes mesmo dela começar. Tudo isso transmite a mesma mensagem invisível. Nada do que você fizer me tira do meu centro. E um homem assim é impossível de ignorar. Vamos para a linguagem invisível do poder. Thomas Shelby domina algo que quase ninguém percebe: a comunicação sem oferta. Ele nunca oferece explicações, nunca oferece certezas, nunca oferece promessas. Isso força o outro a vir até ele. A energia que ele emite é simples. Se quiser ficar, fique. Se quiser ir, vá. Esse é o tipo de postura que separa homens magnéticos de homens desesperados. Quando você dá liberdade, você mostra força. Quando você tenta segurar, você revela medo. E mulheres, por instinto, sentem medo emocional tão rápido quanto sentem perfume. Thomas Shelby simplesmente não tem esse medo. Ele deixa a porta aberta, porque sabe que só fica quem realmente quer ficar, e só permanece quem respeita. O poder da indiferença inteligente. Existe uma diferença enorme entre ser frio e ser seletivo. A maioria dos homens tenta copiar a frieza de Thomas Shelby e falha porque confundem indiferença emocional com força emocional. Indiferença é ignorar, força é entender e ainda assim não reagir. Thomas nunca é indiferente. Ele vê tudo, ele entende tudo, ele sente tudo. A grande diferença é que ele não entrega tudo. Essa é a verdadeira força. Não é deixar de sentir, é sentir e não se curvar. Porque as mulheres se apaixonam por homens, como Thomas Shelby. Simples. Thomas Shelby representa uma coisa que está em extinção no mundo moderno. Um homem que sabe quem é. E quando um homem sabe quem é, ele não precisa provar nada, não precisa competir com outros homens, não precisa disputar atenção, não precisa mendigar amor, não precisa explicar suas ações. Ele apenas age. E agir com convicção é o ápice da masculinidade.
Homens assim se tornam porto seguro emocional, mesmo sendo tempestades internas. As mulheres sentem a profundidade, mas também sentem a solidez. E essa combinação, profundidade plus firmeza, é a essência do magnetismo masculino. O peso das escolhas de um homem. O que torna Thomas Shelby inesquecível é que suas escolhas têm peso. Ele não fala, age. E cada ação tem consequências que ele aceita sem hesitar. Esse é o ponto. Homens modernos querem ser desejados, mas não querem pagar o preço das escolhas. Querem intensidade, mas fogem de profundidade. Querem respeito, mas evitam responsabilidade. Frieza seletiva, frieza estratégica, frieza que guarda o coração. E isso, no fundo, transmite algo que nenhuma técnica de sedução ensina: segurança emocional. Nenhuma mulher teme um homem que controla suas explosões. Mas toda mulher respeita um homem que controla suas entregas. Ser Thomas Shelby não é sobre estilo, é sobre estrutura interna. A verdade final é simples. Você pode usar o corte de cabelo dele, o terno dele, a postura dele e ainda assim não ser respeitado como ele. Porque Thomas Shelby não é um estilo, é um estado interno. É disciplina emocional, é controle do próprio impulso, é autonomia psicológica, é silêncio estratégico, é presença forte, é ausência bem calculada, é independência afetiva, é não se encolher perante o caos. E, acima de tudo, é nunca entregar o próprio controle. Se esse vídeo te fez pensar, te fez enxergar algo novo ou te inspirou de alguma forma, deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva, ativa o sininho das notificações e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Afinal, todos nós temos um pouco de Thomas Shelby dentro de nós. Só precisamos aprender a silenciar o caos, dominar a mente e agir com propósito.